O fauvismo foi um movimento artístico heterogêneo, associado à pintura, e teve sua origem na França, no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. O movimento iniciou-se por parte dos artistas da época, que se opunham a seguir a regra da estética impressionista, em vigor na época. A tendência foi considerada um movimento artístico apenas em 1905, a partir de uma exposição realizada no Salão de Outono, em Paris. No ano seguinte, os artistas também expuseram nos salões independentes, consolidando ainda mais a corrente artística. O nome fauvismo vem da expressão "le fauve", que em francês quer dizer feras, animais selvagens. Os artistas foram chamados de feras ou selvagens pelo renomado crítico da arte Louis Vosselli, quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica, uma peça de escultor renascentista Donatello, cercada por pinturas fauvistas. O nome foi dado pelo crítico de forma pejorativa, para identificar um grupo de pintores que produziram criações inovadoras e chocantes para o seu tempo. Os artistas acabaram gostando do nome, que deveria ser uma crítica, e assimilaram a expressão se auto-intitulando os fauvistas. O grupo de vanguarda europeu não era propriamente organizado, não teve um manifesto nem nenhum tipo de programa, não foi uma escola com ideias bem definidas. Os artistas dessa geração foram produzindo obras relativamente bastante heterogêneas, embora fossem todos informalmente liberados pelo pintor Henri Matisse. Sem medo de questionar os cânones tradicionais, esse estilo de pintura constituiu-se como uma arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Isso tudo constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas em suas telas. O fauvismo tinha temática leve, baseada na alegria de viver e nas emoções, e não tinha fundamentação ou intenção crítica nem política, evitando os temas deprimentes. As criações artísticas não possuem relação com o intelecto ou sentimentos, ou seja, a criação artística deve ser livre e espontânea, baseada no instinto, nos impulsos primários. A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Os artistas deste movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Também era levada amplamente em consideração a larga preferência por cores puras. Elas são exaltadas no fauvismo e linhas e cores não possuem uma ordem predeterminada. São empregadas nas obras da mesma forma primária e instintiva que fazem crianças e selvagens, como diziam os próprios artistas. A gradiente de cores é consideravelmente reduzida nestas obras, mas o papel das cores é extremamente importante nelas, pois eram responsáveis pela noção de limites, volume, relevo e perspectivas. Além disso, as cores não tinham relação direta com a realidade. Não correspondiam à cor real do objeto representado. O início do movimento, no final do século XIX, teve como representantes precursores Paul Gauguin e Vincent van Gogh. Os estilos desses dois renomados artistas exerceram forte influência sobre os adeptos do movimento fauvista. O fauvismo influenciou muito a ruptura da arte moderna com a antiga estética vigente. Além disso, modificou a ideia da utilização das cores nas artes plásticas. Embora a produção fauvista tenha sido bastante rica, o grupo não durou muitos anos. O final do movimento começou a se delinear com o surgimento do cubismo, já em 1907. Dentre as características mais marcantes do movimento fauvista, destacam-se a utilização de cores puras, o emprego arbitrário da cor, a simplificação das formas, não compromisso com a representação fiel à realidade, a influência da arte primitivista e influência da arte pós-impressionista. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem mistura, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Trata-se mesmo uma paleta estridente,
Os artistas usavam especialmente o vermelho, o verde, o azul e o amarelo, promovendo uma explosão de cores puras, tintas que saem direto da bisnaga. Estas cores, sempre em seu estado puro, simplificavam as formas, assim elas delimitavam e modelavam o volume por meio de uma gradação fraca ou inexistente de martins de cor. Outros aspectos importantes são as pinceladas largas e espontâneas com as quais os artistas forvistas delimitavam os planos e criavam sensações de profundidade. O forvismo não foi uma corrente artista coesa e organizada, mas reuniam artistas que compartilhavam características comuns nas pinturas durante aquele período. Os principais nomes do forvismo foram René Martins, Maurice de Valence, Georges Branque, André Derry, Jean Puy, Paul Cézanne, Kees van Dougen, Raoul Dufy e Georges Rouault. A fim de criar uma tendência influenciada pelo movimento fovista, aplicamos sua principal característica, que é o uso das cores puras e fortes aos pneus de carros e motos. Assim, ao invés de utilizar pneus pretos, como os que vemos nos veículos nas ruas, faríamos pneus coloridos.